Hayato é um garoto que foi transferido para uma academia, e no seu primeiro dia na academia, uma garota desafiou ele para um duelo. E o nome do anime é Gakusei Toshi. O anime começa com um garoto que pega um lenço que estava caindo do céu. Então ele foi entregar o lenço, mas quando ele chegou lá, ele encontrou uma garota trocando de roupa. Então ele entrega o lenço e a garota agradece ele. Depois a garota lança uma magia nele e causa uma grande explosão, mas ele conseguiu desviar. E a garota fala que não esperava que ele conseguisse desviar daquilo. E o prota pergunta por que ela estava fazendo aquilo, já que ela tinha agradecido ele. E ela fala que é por causa que ele entrou em um dormitório feminino e viu ela trocando de roupa. E ela fala que ele terá que pagar com a vida. Então o prota fala que ele tinha acabado de ser transferido para aquela escola, por isso que ele não sabia onde ficava o dormitório feminino. Então a garota fala que vai acreditar nisso, mas ela fala que estava com muita raiva e não ia deixar isso passar tão fácil assim. Então a garota pergunta qual é o nome dele e ele fala que é Amajiri Hayato. E ela fala que seu nome é Jules, e ela é a número 5 no Instituto Sendokan. E ela desafia o prota para um duelo, e ela fala se ele ganhar, ela vai perdoar ele. Mas se ela ganhar, ela vai fazer o que quiser com ele. Mas o prota fala que ele não tem uma espada. Então uma pessoa que estava no meio daquela multidão joga uma espada para ele. Então o prota aceita o duelo e quem destruía o brasão escolar do outro ganhava. Então o duelo começa e a garota lança várias magias no prota, mas ele consegue desviar. Então a garota lança uma bola de fogo no prota, mas ele consegue cortar a bola de fogo. E o prota também salva a garota de uma lança de luz que iria acertar ela. Mas por causa disso, o prota acabou caindo em cima da garota, deixando ela com mais raiva ainda. Então a presidente do conselho estudantil aparece e manda eles pararem com aquele duelo, porque o prota não tinha concluído os documentos de transferência. Então o prota vai para a sala da presidente e ela fala sobre um festival. E ela fala se o prota for bem no festival, a escola vai realizar qualquer desejo dele. Mas ele fala que não está interessado nisso. Então ela pergunta para o prota por que ele foi para aquela escola. Então o prota pergunta para ela se a irmã dele tinha estudado naquela escola. Então ela olha nos dados da escola e fala que ela tinha se matriculado naquela escola há 5 anos atrás. E 6 meses depois ela tinha saído da escola. Depois disso ela fala sobre uma espada muito poderosa que tem arquivos e dados e dizem que esses dados são de 5 anos atrás. E ela fala que provavelmente a irmã dele não está naquela escola. Então ele fala que ele não foi para aquela escola só para procurar sua irmã. Então ela pergunta para ele por que ele foi para aquela escola. Então ele fala que talvez seja para procurar o que ele deve fazer. E ela fala que o prota é difícil de agradar. Então ela entrega uma espada para o prota. Então o prota fala sobre os documentos, mas ela abraça ele e fala que até que enfim eles se encontraram. Então o prota não sabia o que dizer, mas a garota fala para ele que ela só estava brincando com ele. Então ela fala que os documentos foi o jeito mais fácil de tirar ele daquela confusão. Na sala de aula, a garota agradece o prota porque ele tinha salvado ela. E o prota pergunta para ela se ela ainda estava brava com ele. Então a garota fala que não está mais brava com ele. Então a garota fala que está devendo o prota porque ele tinha salvado ela. E fala se ele precisar de ajuda, ela vai ajudar ele. Mas ela fala que não tem a intenção de se aproximar dele. Depois o prota conhece o seu colega de quarto, que se chama Yabuki. No corredor, o prota pergunta para o garoto se o apelido da garota é princesa. E ele fala que ela é uma princesa de verdade. Então o prota pergunta para ele por que uma princesa estaria lutando ali. E o garoto fala que é isso que todos querem saber. E ele fala que no duelo ele percebeu que a garota é bastante popular. Depois o prota entrega a espada para o garoto. Então ele pergunta para o prota como ele sabia que a espada era dele. E o prota fala que foi pela voz dele. E o prota fala que sua irmã sempre reclamava e pedia que ele devolvesse o que ele pegasse emprestado. Depois um garoto que perdeu 3 vezes para a garota queria que ela fosse um duelo contra ele. Mas a garota não queria, então o garoto puxa a mão da garota e derruba o lenço dela. E ela fica com muita raiva e fala que não vai perder tempo com aquilo. Depois, no outro dia, quando o prota estava caminhando, ele encontra a garota e o garoto que estava querendo que ela fosse um duelo contra ele de novo. Então o prota tenta conversar com o garoto, mas ele ignora ele e sai dali. Então o prota pergunta para a garota por que ela luta, e ela fala que é por causa de dinheiro, e por isso que ela foi lutar ali. Depois o colega de quarto do prota aparece e pergunta para a garota se ela já tinha encontrado um parceiro.
Só que a garota não tinha conseguido um parceiro, então o Prota pergunta para ela se ela tem amigos, e ela fala que não tem nenhum amigo. Depois o colega de quarto do Prota sai, então o Prota pergunta para a garota onde fica o dormitório masculino. Então a garota fala para ele olhar o mapa, e ela fala para ele que é só ele seguir reto que ele vai encontrar o caminho para o dormitório. E ele pergunta se ela poderia mostrar a escola para ele, já que ela tinha falado que faria qualquer coisa que ele pedisse. Então ela fala que vai mostrar a escola para ele no outro dia. No outro dia, o Prota cumprimenta a garota e ela responde e todos da sala ficam impressionados. Depois, o Prota encontra uma garota que ele conhece e ele fala para ela que ela nunca vai mudar. Mais tarde, a garota ia levar o Prota para conhecer a escola e a outra garota também queria ir. Então, as duas garotas começaram a discutir. Então a presidente aparece e fala que ela é a mais qualificada para mostrar a escola para o Prota, mas ela só queria que o Prota assinasse os documentos. Então as duas garotas que foram mostrar a escola para o Prota. Então a garota pergunta para Jules por que ela queria mostrar a escola para o Prota. Então ela fala que é por causa que ela estava devendo ele. Depois aparecem duas pessoas que queriam atacar a garota, mas a outra garota joga eles para longe. Depois o Prota foi escolher uma arma que escolhe o seu dono com um teste de compatibilidade. Lá o Prota encontra uma arma que estava descontrolada, então ele segura a arma e já que sua compatibilidade era 97, ele fica com ela. Depois a presidente pede para o Prota ir no quarto dela, e lá ela fala sobre os estudantes que desistiram da competição por causa de ferimentos. Por causa disso, ela pede para o Prota ficar ao lado da garota, porque da próxima vez que ela sofrer um ataque, pode ser que ela não seja capaz de se defender sozinha. Então o Prota pergunta para ela por que ela escolheu ele para fazer isso. E ela fala que parece que a garota fica mais confortável quando está junto com o Prota. E o Prota pergunta por que ela se preocupa tanto com a garota. E ela fala como ela é a presidente, ela tem que proteger os estudantes. Depois a presidente fala para o Prota ficar à vontade, mas ele sai do quarto dela. Depois o Prota vai encontrar a garota e fala que ela estava muito bonita. Então ela chama ele de idiota. Depois disso, eles param em um lugar para comer. Depois o garoto aparece pedindo para a garota lutar contra ele. Então o Prota fala para ele que ele já passou dos limites. E o Prota fala se ele começar uma briga ali, vão achar que foi ele que atacou a garota no outro dia. Depois disso, o garoto sai dali. Depois o Prota e a garota encontram com pessoas que estavam cercando eles, fingindo que estavam brigando. Então a garota derrota eles, e a garota pergunta quem tinha mandado eles fazerem aquilo. Então o homem mostra a pessoa que tinha mandado eles fazerem aquilo, e o homem sai correndo. Então a garota correu atrás, só que lá tinha mais pessoas. Então o Prota aparece, e as pessoas que estavam ali fogem. E a garota pergunta para o Prota se ela foi irresponsável, e o Prota fala que ela poderia desviar daquele ataque. À noite o Prota vai até o quarto da garota e ela pede para ele tirar a roupa para ela costurar. No outro dia a garota lê uma carta e sai da sala. Muito obrigado por assistir, deixa o like e se inscreva-se para eu trazer mais vídeos.